Sim, gente, para a psicologia, o luto é um conjunto de reações e emoções gerados pela perda, né? Pela perda, que causa um impacto. Essa reação, ela é individual. Ela é individual, tá? Cada um tem uma maneira de reagir, né? E ocorre em níveis diferentes, né? Físico, emocional e social. E que se fala em perda, quando se fala em perda, não falamos apenas em morte, tá? Isso eu quero deixar sempre bem claro para vocês. A gente fica muito com isso, né? Ah, porque nós temos aí a perda de alguém, mas não é só a perda de alguém, né? É quando se fala em perda, nós falamos também das perdas, por exemplo, de oportunidade, da fim de um relacionamento, tá? Mas a dor do luto não é um transtorno mental, tá? Não é um transtorno mental. Ou seja, ele não precisa ser curado ou medicado, né? Ele tem que saber lidar com essa sensação. Às vezes a gente não sabe, e aí sim nós vamos em frente. Buscar uma ajuda, e às vezes precisamos sim de medicamento, mas nem sempre. O luto precisa ser vivido. É como se fosse uma travessia em que, ao seu tempo, você supera. É um momento, né? E eu quero também comentar com vocês aqui que essa é uma percepção, é a minha percepção, é a maneira como eu encaro, e muitas vezes o que a gente fez de pesquisa hoje trouxe isso para a gente, né? Então, também é um outro detalhe aí que eu quero trazer para vocês, tá? Se você for buscar uma ajuda, for ver um psicólogo, pode seguir uma outra linha, tá? Uma outra definição. Mas eu quis trazer porque é algo que acho que é importante a gente lembrar. Não é só a perda de alguém, mas muitas vezes é a perda de uma situação, tá? De uma situação toda. O luto, ele tem 5 estágios, tá? E eu quero passar pelos 5 estágios para a gente poder orientar o nosso paciente, mas ao mesmo tempo lembrar que nós temos sim pontos na auriculoterapia que nós podemos ajudar, e nós vamos fazer um fechamento com esses pontos. Mas tudo que nós estamos ouvindo e vendo agora vai dar base para a seleção desses pontos, tá? Então, o luto não se apresenta em fases cronológicas, né? Ordenadas, não é assim, e nem tem um tempo certo, né, de duração, e nem todas as pessoas se identificam com todos eles. Alguns vão ter, outros não, né? Alguns vão perceber esse, outros também podem perceber ou não, tá? Então, o primeiro deles é a negação. A negação. A pessoa, acho que assim dá para ficar, né? Agora, a pessoa, ela ainda não assimila a realidade, tá? O luto precisa ser vivido. Com certeza, se não for vivido, vai trazer consequências no corpo, no psicológico, né? A gente precisa ter o tempo de luto, mas a gente precisa ter força, ressignificação para tudo isso, né? Então, a pessoa ainda não assimila a realidade e alimenta pensamentos de como voltar à situação anterior, né? Negando a proximidade, às vezes, da morte. Não é só quando a pessoa morre, mas sim, muitas vezes, quando ela já não está bem, e mesmo assim a gente ainda tenta, né? A gente ainda tenta dizer, não, ela vai melhorar, não, ela vai em frente, e às vezes pode ser que não vá, tá? Pode ser que não vá. E não tem um tempo para isso, né? Não tem como, né? É um processo bem difícil, com certeza, tá? Com certeza. Raiva, culpa é o segundo
Deixa eu ver se aqui. Aí, raiva ou culpa? Busca-se um culpado. Deus, médicos, familiares, nós mesmos, né? Essencial, é o momento da culpa, muitas vezes, né? O essencial aqui é o acolhimento psicológico, tá? É o acolhimento psicológico e o acompanhamento profissional, em alguns casos, quando isso está se tornando mais grave, mais difícil. Então, sim, a gente precisa ir além, tá? Não quer dizer que ele tem uma ordem, tá, gente? Apesar de eu ter colocado 1, 2, 3, é só porque são 5 fases, tá? Ah, Mariângela, eu tive 3 perdas ao mesmo tempo. Filha, neto e genro. Bem no momento que estava com a minha mãe com AVC, acamada e morando em outro estado. O choque foi tão forte que eu não vivi o luto. Mariângela, é muito complicada, né? Essas situações. Mas é a tristeza que vem, né? A tristeza que vem. Então, perda, a gente não sabe, né? O que acontece, mas nós temos que seguir em frente. Esta é sempre o mais importante, né? Aqui é importante viver, chorar e resolver o luto. Negociação. O que é a negociação, né? É muito comum que familiares prometam mudanças de comportamento para tentar evitar que a morte se concretize. Mas, consumada a morte, a frustração leva a outros estágios, né? A outros estágios do luto. Mas a negociação é algo que às vezes a gente acaba fazendo e nem muitas vezes percebe, né? E claro, entra aí uma depressão. A dor e a tristeza aumentam e é um enorme vazio. Deixa tudo sem sentido, além de trazer cansaço, desânimo, desinteresse, desesperança, solidão e chega muitas vezes a depressão. Então, sabe, a gente tem perdas, algumas são muito próximas, que nos causam muito transtorno, e aí a gente vai ter que aprender a lidar com ela. Às vezes tem algumas pessoas que não dão conta de lidar. E aí sim, elas têm que trabalhar isso com um profissional. Não deixar passar, tá? Marlene, em 2020, eu perdi 5 da família. Ó. Mãe, irmão, cunhado, tio, tia. Muito triste. É muito triste, mas assim, a gente tem que trazer a lembrança do que ficou, a lembrança do que eles eram, focar nisso e pensar o que eles gostariam, como eles agiriam, como, né? Para quê? Para que isso te dê força e aumente a sua esperança de passar por esse momento da melhor maneira possível. A gente tem que lembrar sempre disso. É um momento. E vai passar, apesar da dor às vezes ser insuportável, né? Uma hora vai passar. E ó, aqui eu já vou pensando, ó, quando eu tenho noção dos 5 passos aqui, dos 5 momentos, eu já vou construindo na minha cabeça, por exemplo, né? Que a gente já vai construindo que pontos eu posso trabalhar, em que fase o meu paciente está e que eu vou trabalhar, né? Em que fase eu vou trabalhar. Então, depressão. Se eu tenho essa fase do meu paciente, eu já sei que pontos eu vou pôr. Se eu não estou em depressão, eu não preciso pôr pontos para depressão, e sim pontos que deem um ânimo, que melhore, que melhore o que ele está sentindo naquele momento. E assim, a gente não pode se sentir frustrado, porque a dor de um luto, acho que é a dor da alma, né, gente? É difícil, né? É difícil. Mas assim, ó, traz uma sensação, quando há uma aceitação, traz uma sensação de paz, entendendo a perda como um ciclo natural da vida. Se tem uma coisa certa na vida é que todos nós aqui uma hora vamos partir, né? Vamos sair daqui, vamos morrer. Isso é uma coisa certa.
E é engraçado como a gente ainda não lida bem com isso, né? Mas o que eu quero trazer aqui hoje é essa maneira, essa visão. A visão de que é importante se comunicar, é importante falar e buscar ajuda, sabe? É só Deus para consolar e só pensar que o tempo, por mais que seja um clichê, o tempo é remédio e isso é real. Conforme vai passando o tempo, a dor vai ficando mais leve, mas ela jamais vai sumir, jamais ela some, né? Mas ela fica assim, mais leve, mais fácil, né? De ser digerida. O que eu quero trazer ainda como informação, gente, é que assim, ó, quando o luto vem de uma perda de alguém, pedimos a Deus que acolha o nosso ente querido, né, com o seu infinito amor e buscamos confortar a família, relembrando as experiências, né, as coisas boas e a família, né, relembrando as experiências e conversas com uma pessoa da sua confiança. E o auriculoterapeuta pode vir a ser essa pessoa de confiança, pois o paciente certamente vai comentar com você sobre a perda durante uma anamnese, tá? De uma anamnese. É importante estimular o paciente a seguir em frente, provocar pensamentos novos e não apenas consolar e dizer tudo ficará bem, mas ajudar a encontrar meios para, aos poucos, se adaptar àquela nova situação que se impõe e que não tem muito o que fazer. Mas tem como você dar a volta por cima, você ressignificar, você conseguir trabalhar esse pensamento, né? E eu acho que esse é o mais importante de tudo, é você encontrar um propósito, um roteiro, um GPS, uma busca por algo a se fazer. Né? Acolher o silêncio da dor também é excelente, você poder dar um abraço, você poder dar um carinho muitas vezes, né? É que sempre, gente, vai depender da fase que esse paciente está, vai depender do momento que ele está vivendo, né? Então, assim é que a gente tem que pensar, né? A gente passa por momentos que a gente não entende. Uma vez eu vi uma grande profissional, assim, ela teve uma perda bem importante, o marido acabou se suicidando, e aí ela falou assim, passar por esse mundo foi muito pesado para você. E eu achei bonita a maneira que ela falou, que ela não ficou com raiva, pode até ter tido, né, raiva em algum momento, mas às vezes foi muito pesado, né? Foi muito pesado. É muito difícil. Eu não acho que vale a pena a gente nunca julgar alguém, né? A gente não pode julgar. A gente sempre tem que estar olhando para esse paciente com carinho, né? Com amor, sempre trazer a lembrança, né? A lembrança das coisas boas. E quem somos nós para tirar a primeira pedra, né? Então, eu acho que a gente tem que só acolher, trazer para perto, né? Entender e ficar assim, né? A dor pesa, mas falar isso, externar isto, cura a sua alma. Então, muitas vezes a pessoa precisa falar. Tem horas que ela não quer, e se ela não quer, você tem que saber respeitar. O silêncio acolhe. E às vezes a pessoa quer sentar e conversar com alguém. E você pode ser esse alguém, tá, gente? Alguém. Ó. Sempre agradecer a Deus pelo tempo que estiveram juntos. Acelera, acalanta o coração, a alma, o espírito. É isso. A gente tem que saber, né? Trabalhar isso com as pessoas, né? Acho que a dor é maior por não poder velar. Juliana, o velar é um ritual. O mais importante que eu penso de tudo isso sempre é o que você fez em vida, sabe? Então, acho que isso que é o muito mais forte. O mais importante de tudo é você estar perto agora. Então, quem está aí perto, lembra de hoje à noite, dá um abraço, dá um beijo, agradecer, né? Agradecer, tá? Porque a gente nunca sabe o que vai ser o dia de amanhã. Às vezes a gente acha, né?
que tudo que a gente é infalível, né? Que tudo pode acontecer e a gente nem tem noção, né? Às vezes, ó, é um estalar de dedos e o jogo muda. Então, vamos aproveitar o que está acontecendo agora, nesse momento, né? Estamos fazendo terapia comunitária hoje aqui. Alguém falando aqui no Instagram. Onde a palavra é o remédio. É por aí, gente. É claro que também uma coisa que eu quero trazer para vocês é o luto patológico. Também existe, tá? Eu quero que vocês fiquem atentos para isso. O luto é algo que nós temos que passar, né? Temos que passar. Mas muitas vezes precisa de um acompanhamento psicológico, principalmente quando a coisa fica fora, né, do nosso controle. Precisa sim. Não vai ser fácil, mas o que a gente precisa? Quando você externa, procura ajuda, você libera, né, desse luto patológico que pode te adoecer, né? Quando o luto se estende por um longo período de tempo e impede que a pessoa realize as tarefas do seu cotidiano, né? Então, quando você começar a perceber, presta atenção, quando você começar a perceber que o seu paciente está deixando de fazer as atividades do dia, isto sim é algo mais preocupante, tá? Mais preocupante. Aí ele está entrando num momento de luto patológico. E é esse o olhar do terapeuta, tá, gente? Esse é o olhar do terapeuta, né? Gente, aqui é só para vocês terem uma maneira de vocês também saberem o que fazer, né? Ó, quando o luto se estende, então, a gente tem que saber, né? Quando você percebe que está indo além, né? Às vezes é importante encaminhar para um especialista, chegar para a pessoa e falar: olha, busca ajuda, vamos lá, vamos num especialista, tá? Porque aí sim. Ó, a Kátia também perdeu a filha o ano passado, né? Kátia, tive um paciente que, mesmo depois de 4 anos da morte do pai, ainda sente muito. Ela ficou 3 horas de tanto que chorava. Depois da consulta, ela disse que parecia ter tomado um Rivotril. Às vezes, falar e chorar resolve. Mas, Kátia, coisas assim, situações assim, o ideal é você encaminhar também para um profissional, tá? Um profissional. O profissional pode ajudar. E bora pensar, ó, psicólogos, quando a gente começa a olhar, né? Eu não sei se temos psicólogos aqui na live, mas acho que seria bem interessante, né? Os psicólogos atuando com auriculoterapia vão fazer o quê? Potencializar os seus resultados. São comuns sintomas como tristeza profunda. Olha os sintomas, gente, tá? Sintomas profundos. Aliás, tristeza profunda, quadro de ansiedade e depressão, outros problemas de ordem emocional, como dores de cabeça, desânimo, fadiga, perda de apetite, queda da imunidade, dores pelo corpo, desencadear de quadros de doenças autoimunes, problemas gastrointestinais, insônia. Olha quantos outros problemas a gente vem trazendo, né? Olha quantos outros problemas vêm associado. Quando eu tenho uma perda, quando eu tenho uma alteração emocional muito forte, né, um impacto, muitas vezes eu tenho também, desencadeia em mim estes sintomas. E eu preciso trabalhar esses sintomas, tá? E quanto antes eu conseguir trabalhar, melhor. Ó, excesso de apetite, né? Desconta na comida. Então, claro que eu tenho que estar atento a cada detalhe.
Pensar, olha o emocional, como abala o nosso imunológico, né? Nos põe doente. Não é raro vermos, né, uma pessoa adoecer e o parceiro ou a pessoa que está ao lado adoece também, né? Adoece também. Então, estes sintomas, a gente percebe que aparece. E é muito difícil, muitas vezes, de você lidar. Então, hoje, o que você pode fazer quando você olha isso? Mesmo para um psicólogo, né? É complicado para ele, por exemplo, tratar alguns desses sintomas que estão aqui, por exemplo, problemas gastrointestinais, né? Ou insônia, né? Dores pelo corpo, só com a terapia. Agora, quando você associa, aí sim você consegue um resultado melhor. Um resultado melhor, né? E aí sim, faz muitas vezes a diferença, tá, gente? A diferença. Então, agora, passando para uma fase final, eu queria trazer para vocês o que nós... antes disso, né? Tudo pode ser tratado com a auriculoterapia, destas questões que nós estamos falando, com ótimos resultados, sem que a pessoa precise fazer uso de medicamento, né? Ficar acamado por dias, muitas vezes. A gente consegue melhorar e ressignificar. Tudo muito triste, acho que já estou anestesiada, já passei por tudo isso várias vezes. Perdi minha mãe na juventude, depois 2 irmãos, 2 irmãs, meu pai, por último, meu esposo. Então, Maria, mas vale a pena conversar, sabe? Buscar, às vezes, um apoio, uma maneira, né, de estar aliviando. A auriculoterapia é realmente a diferença, Vanessa falando, e é verdade, tá? A Arumi falando também, perdi meu pai, ajudou muito a aurículo, tive dores estomacais, é isso. Tá? Então aí você começa a ver, a Vanessa falando, minha mãe teve luto patológico 25 anos da morte do meu irmão, não aceita ajuda dos psicólogos. Hoje aceita a minha ajuda para dar um ânimo. Pensa que alguém perdeu 25 anos da sua vida, né? Por uma perda. Então, olha como a gente precisa estar trabalhando isso realmente, né? A gente precisa. Aqui, vamos pensar juntos aqui? O que a gente poderia fazer pelo nosso paciente? O que nós podemos fazer, né? O que nós podemos fazer pelo nosso paciente? Vamos conversar sobre isso? Pensa comigo. Se você tem um paciente que chega para você falando, né, de que perdeu alguém, reforçando, não é só a perda de alguém. Claro que a gente está dando ênfase a isso por tudo que aconteceu aí essa semana, mas aqui entra também a perda de um emprego, de uma oportunidade, perda, sei lá, de uma mudança, né? Tudo aquilo que sai um pouco mais da nossa rotina. Então, a Maria de Fátima já colocou ponto da alegria. Ponto da alegria vai dar um up, vai trabalhar motivação. Aqui, lembra que eu falei da fadiga, né? Do desânimo. Então, esse ponto vai me ajudar. Que mais, gente? Que mais eu poderia colocar? Que mais? Coração poderia ser uma possibilidade? Sim, coração poderia ser uma possibilidade, tá? A perda de um bichinho, alguém está falando aqui no Instagram, né? Perda de algo. Claro, diafragma. Por que o diafragma? Pelo aperto no peito, pela opressão torácica, o psiquismo. Não é para colocar todos esses pontos, tá, gente? Lembra, eu sempre falo isso. Você vai pensar, vai trabalhar isso de forma individual. Pulmão eu jamais colocaria, Mari. Por quê? Porque pulmão, na abordagem da auriculoterapia neurofisiológica, ele só vai servir para falta de ar mesmo, bronquite, asma, eu não usaria. Na visão da neurofisiológica, a gente não colocaria, tá? Isso é uma visão mais de medicina tradicional chinesa.
Então, por exemplo, na acupuntura eu trabalharia, né? O meridiano do pulmão, PC6, é um ponto do luto, excelente. Mas na auriculoterapia, ó, a Gisele lembrou de um ponto muito importante: vago. Agora eu quero saber por que vago? Bora lá, quero ver a resposta. Por que vago seria uma opção? Claro, temos que trabalhar sempre protocolos individualizados. Por que vago? Vago pelo medo de enfrentamento. Que mais? Medo frente a um evento, tá? Frente a um evento. Quando eu tenho qualquer situação frente a um evento, eu vou trabalhar o vago, sempre, tá? Ah, Edna, divórcio é... Assim, Edna, difícil dizer, né? A dor de cada um é a sua dor, né? Acho que não tem... Acho que a pior dor que tem é a sua dor, né? Por conta de um evento, frente a um evento, isso. O desequilíbrio emocional por trauma, né? Poderia trabalhar o psiquismo. O relaxante muscular, eu tenho muita tensão, contração da musculatura, tá? Senão, não seria, né, indicado. Mas lembra da tensão, da contração, do corpo dolorido, da fadiga, como ali falou. E o vago, ele vai ajudar também nos distúrbios gastrointestinais, que ali também está falando. Você vê como a gente vai, né, potencializando, né? O vago é usado porque a gente utiliza ele, tem uma indicação frente a um evento. Então, como a morte, como a perda de algo, né? O medo de algo, porque também não deixa de ser algo novo. Você perde aquele companheiro. Imagine uma pessoa que está ali o dia inteiro, sempre com você, e de repente, né, não está mais. Então, agora, quando é uma. Aí as diferenças, quando você vê uma pessoa, por exemplo, sofre um acidente de carro, é uma situação, porque foi abrupto, né? Você não estava esperando. Agora, se é um paciente que está ali sendo levado aos poucos por um problema oncológico, por exemplo, aí você começa a avaliar e ver, puxa vida, olha como essa pessoa está sofrendo por conta do que ele está passando, né? Da doença. Então, é um outro pensamento. É uma dor? É, mas é um alívio também, né? De não ver essa pessoa sofrendo, né? Por exemplo, os distúrbios gastrointestinais também, eu posso estar trabalhando o ponto do intestino, tá? Então, a gente tem que apostar sono, perfeito. O paciente, muitas vezes, numa situação como essa, não dorme, não dorme. Ápice do antitrago, poderia pensar, não tá errado, mas se eu trabalho, às vezes, só o fato de eu trabalhar o intestino, né? Eu já consigo. O intestino também para as emoções, né? É por conta da dopamina e serotonina, que são neurohormônios que são liberados neles, né? Dentro do intestino. Pressão arterial, sim. Você vai ter que avaliar esse paciente, né? Ó, a falta de compreensão de um patrão que te contratou, você trabalha 2 dias e ele te demite no segundo dia. Como lidar com isso? Também, Carmen, não deixa de ser uma perda, né? Ainda mais se era um emprego dos sonhos. Se não era, você tem que pensar assim: se eu não continuei ali, é porque coisa melhor tem por vir para mim. Acho que é assim que você tem que lidar. Ou eu não era para aquele ambiente, o ambiente não era para mim. O ponto do sono, ele fica na minha hélix, acima da minha incisura intertraginosa. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Esse ponto azul ali, ó, tá? Esses outros não, só o azulzinho. O azulzinho ali, tá? Na hélix.
É um ponto bom. É um ponto, assim, que vai fazer com que a pessoa, né, durma. Às vezes o fato de dormir é o mais forte, né? Ó, foi o sentimento que eu tive quando eu perdi a minha filha. Dor da perda, mas ao mesmo tempo alívio de saber que não estava mais sofrendo devido à sua doença. É, às vezes só isso já alivia, né? Toda perda, né? Toda perda acaba sendo um luto, né? Ah, Maria. Mas quando iniciei foi para me focar em algo bom e me desligar do que falta. Várias pessoas falaram isso, sabe, Maria? De que entraram às vezes no AS para se libertar, sabe, de pensamentos, para ter uma nova perspectiva. Fazer algo diferente, gente, pode ser uma ajuda, pode ser uma solução, sabe? Às vezes, fazer, mudar um pouco o ambiente, mudar a casa, mudar o apartamento, sair, mudar a sua rotina, né? Já que ela foi mudada, né? E mudar também te ajuda. E sempre lembre das coisas boas que ficaram, sabe? Não fica focando no ruim. Traz o que teve de bom. Traz a coisa saudável, a alegria, o sorriso, sabe? As piadas. Acho que essa é a melhor parte, né? É o que fica, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês a pensar a auriculoterapia como terapeutas, né? Aí você poder incluir a auriculoterapia também no seu trabalho. Então, claro, os psicólogos, ele tem toda uma técnica, né? O que ajuda muito quando une a auriculoterapia. Porque aí você consegue ter um resultado diferente, né? Que bom. Eu acho que é importante a gente falar com quem quer falar, silenciar com quem quer silenciar, né? E agir. Sim, eu gosto de sempre lembrar, às vezes não tem dor pior ou melhor, né? Dor é dor, cada um que tem a sua que sabe, mas não ficar focada nela, porque senão a tristeza às vezes acaba sendo um vício, uma coisa boa. Você quer ficar, tem pessoas que querem ficar triste, então cuide com isso. É só uma observação. Às vezes vale a pena você ficar lembrando disso. Por quê? Porque a tristeza, muitas vezes, gera uma atenção que se nós não tivéssemos assim, não teria, né? É que nem às vezes a doença. Infelizmente, às vezes a gente tem muita coisa que a gente não entende, né? É um ganho secundário, Lenice, muito bem, é isso aí. É um ganho secundário, né? Então, às vezes a gente tem que, eu sei que tem que estar ali pelo menos orientando a procurar um profissional, tá? É uma fuga, é uma maneira de chamar atenção, de ter mais carinho, tá? Então, cuide para não ficar viciado, né? Nesse sentimento, porque você perde. Depois você olha para trás e vê assim, meu Deus, 20 anos se passaram, 10 anos se passaram, né? Ó, a Lilian falando, sou psicóloga. Opa, perdi a Lilian. Sou psicóloga e a auriculoterapia está agregando muito no tratamento dos meus pacientes. Que ótimo. Excelente hoje a live, maravilhoso. Uma maneira da gente buscar, né? Imagina, gente. Obrigada. É importante vocês estarem sempre alertas, por exemplo, se vocês estão tendo muitos pacientes nessa área, ó, do luto, da tristeza, fazer uma parceria também com o psicólogo. Aqui, claro, que nem nós temos psicólogos que já estão aqui e já começaram a perceber a importância, né, da auriculoterapia. Mas tem muitos psicólogos por aí que não. Então, você pode propor isso. Precisamos viver e lembrar com alegria, não com tristeza. É isso, Fátima, é isso aí.